Então, essa interpretação dele foge da lógica. É uma interpretação forçada, na minha opinião. Porque dentro da Quando história... você diz que a minha interpretação foge da lógica, você está se acho. colocando numa condição que você está certo e eu estou errado. Você não está aceitando que eu tenho uma Eu interpretação. acabei de beleza, mostrar... eu não entendo sua interpretação, Eu mas ele eu não interpreto assim. Ele não concorda. Eu não concordo, ponto. Eu Mas acabei de fugir mostrar... da lógica, Mas você está falando... Porque na minha opinião, o a anel, tua também pode fugir da o lógica. anel, pois me explica, o anel potencializa os poderes do portador. Como é que a Galadriel não tem magia? Esse tipo de pensamento do Alexandre é o pensamento que, não, se Tolkien não escreveu, então pode. Claro que não. Tolkien não escreveu que Galadriel teve um romance com Sauron. E eles escreveram, pô. Calma, aí isso eu queria perguntar. Você já teve um romance no teu casamento? Enquanto você tá casado, você teve um romance com alguém? Como assim? Um romance fora do casamento? É, com alguma outra mulher ou outra pessoa. Não, sim. enquanto você tava casado... Não. Não? Olha lá. Pô, não. É melhor você prestar atenção no que você tá falando, hein, cara? A minha pergunta é... Cuidado. Você nunca olhou uma mulher na rua e, tipo, falou... Porra, essa mulher é gata pra caralho, não sei o que, blá, blá, blá. Oficialmente, não. Tá bom. Cara, usa outra pessoa. Eu tô entendendo. eu não vi o Sauron beijar a Galadriel, eles Você não viu o romance? acariciarem. Não, eu acho que houve sim. Não, tem um clima. Calma, eu acho que houve sim. Não, houve um apaixonamento. Ela se apaixonou por ele. Eu não tenho dúvida que ela tenha sim se sentido completamente atraída por ele. A série Por quê? indica isso. Eu não né? tenho, A série faz eu não isso. tenho dúvida que ela se sentiu completamente atraída por ele. Tolkien Por não quê? escreveu isso, os caras fizeram Ele uma nunca adaptação. escreveu que a Galadriel se sentiu atraída fisicamente por ele. Mas ele escreveu que o Sauron era o famoso, e a gente chama no meio de brincadeira, e a galera chama o Sauron de Senhor do Papinho, né? Porque ele, ele era o filho da puta. Ele conseguia convencer. Garanhão. Ele era o garanhão. Ele foi descrito como um cara extremamente bonito pra cacete. O Anatar, a figura do Anatar. Foi Ele era um Maia, ele era um metamorfo. Extremamente bonito, que a beleza dele era, foda, que não sei o que ele não sei, e Era ele que nem tinha eu. a lábia... Bonito. E ele tinha a lábia fudida, tá? Ele era um dos caras mais fortes do mundo, talvez ali vivo. Ele é o mais forte. O personagem mais forte. Não em... Fora a própria Galadriel. E assim, porque o legal do Senhor dos Anéis é que ele não é mais forte de soltar Fireball, não é mais forte nesse poder, mas é forte em espírito, digamos assim. Forte em espírito, Forte em exatamente. espírito. Por isso que não me machuca vendo um monte de orc atacar ele, porque ele era forte em espírito, mas isso não quer dizer que, o cara fosse imortal, Ele era imortal porque o espírito dele não morre e volta toda hora. Tá, depois né? a gente fala sobre... Mas, por exemplo, você teve casos de, o Melkor, por exemplo, que esse sim era forte fisicamente, porque ele era quase como um deus, ele era um Vala, ele foi ferido por um elfo. Ele foi ferido pra caralho. Só não foi só um elfo. Foi o elfo, mas assim... É simplesmente o melhor personagem já escrito por Tolkien. Não sei, porque Fëanor, por exemplo, poderia ser mais forte do que ele. Não, mas era irmão do Fëanor. Então, mas... E essa geração de elfo muito forte. Eles têm um espírito... O próprio Tolkien fala isso. Essa geração de elfo que a Galadriel faz parte é muito foda. Eu concordo. O meu ponto é que... De força mesmo. Olha só, existe esse cara que foi ferido, que é o Melkor. Existe o Sauron. Existe os elfos. Esse cara aqui foi ferido pelos elfos. Por que esse aqui não poderia ser ferido fisicamente por vários orcs? Esse é o meu ponto. Porque os orcs são muito mais fracos que os elfos. Aí já tá te respondendo. Depende. Os orcs da segunda, os orcs da primeira e da segunda era, eles eram elfos, que foram corrompidos por mal. Não, mas eles já eram orcs. E ali foi um punhadinho de... Não, ali foi muito mal feito. Na minha opinião, aquele cena ali... Na sua opinião, eu concordo. Tá tudo bem você achar que eles são mais fracos. Mas aí eu vou fazer uma pergunta. Por que toda guerra de Senhor dos Anéis, cara, a maioria das guerras de Senhor dos Anéis, cara, o bem, que são os elfos e não sei o quê, sempre se fode, mano. Os caras comem muito cocô até conseguirem conquistar o objetivo. Cara, o objetivo da Guerra do Anel, inclusive, não ia ter sido feito se o Frodo, sozinho, com o Sam lá, o bonequinho, corresse por fora e fizesse jogasse o anel lá. Os orcs, os exércitos iam massacrar. Então, assim, os orcs que a gente vê nos filmes são orcs diferentes que a gente lê nos livros. São orcs muito mais... Claro. Meio zumbizão. Claro, a interpretação do Peter Jackson... Animalística, de animalizar. Claro. Porra, os orcs, eles eram elfos, mano.
Eram Não, tanto elfos é que, foram ó, corrompidos. o Eram troll- elfos, tinha inteligência. Aquele, Se reproduziam, comiam. Tipo, aquele sacou? troll do Sociedade do Anel que enfia no Frodo, não tem aquele troll ali. Aquele troll não existe. É um orc. É um orc que faz aquilo. Uhum. Mas assim, voltando sobre a questão da interpretação, você está falando da Galadriel e o Sauron. Aí Você o não meu ponto completou. Então, exatamente. O meu ponto é que, na verdade, ele descreve extremamente o Sauron como um cara que é foda na lábia. O Sauron é um cara que, pô, o mais forte em espírito da parada, um cara foda na lábia, um cara bonito pra caralho. Pô, uma elfa, uma mulher não ia, não se Não a sentiria... Galadriel, esse é o ponto. Cara... A Galadriel, Sabe por quê? ela não lê pensamento, Esse ela é o não ponto. muito poderosa. A assim. Galadriel Esse é o ponto. começa ela tem alguns dons de ler pessoas. Ela E lê o pensamento anel desde- potencializa ela. O anel que... O anel que- Em ela tudo, usa, que em tudo. O anel potencializa essa parada A dela. Galadriel é uma feiticeira, cara. A Galadriel é uma feiticeira. Não- Aí o que Tolkien nunca acontece? descreveu ela como feiticeira. Mas descreveu ela usando os poderes, Não está em existe a Contos palavra Inacabados. feiticeira. Mas Então- está no Contos Inacabados Pô, mas ela aí se usando não- poderes. Mas se Tolkien não existe a palavra feiticeira, aí pode ter Mas tá feiticeira. usando, mas Não como é existe que a palavra feiticeira. como é que ela não Existe a palavra coloca, feiticeira em como é que qual ela usa pessoa? magia? Como é que ela usa magia sem ser feiticeira? Então, Me explica, existe então. uma pessoa só que é chamada de feiticeira dentro do universo Tolkien. Não, você Tolkien descreve que você é tá feiticeiro. é isso que vai a questão do tecnicismo Pô, mas dele. aí não pode ter o Se Bumblebee, Tolkien não mas escreveu, pode, porra. se Tolkien escreveu, você tá entendendo? Sim, O Tolkien sim. escreveu ela usando magia. Pô, mas o Tolkien não descreveu ela como feiticeira. Pô, mas aí eu posso Quem é botar que- o Bumblebee, então quem você é que pode usa- considerar ela feiticeira e eu posso botar o Quem é Bumblebee. que no usa Senhor dos magia? Anéis. Quem é que usa magia que não é feiticeira? É isso que eu tava falando. Ela não usa O que magia, que acontece? não O tem a Tolkien magia no Tolkien, é muito intrínseca. tem, não é usa magia. Ela não solta nada, ela não faz nada, assim, ó, pega e Tudo solta bem, uma luz. tem sim, tem, Desculpa, tem. não, em Tolkien não tem É isso, só cara. ler, galera. Exatamente, lê e Contos traz a página inacabados. pra mim. Contos Traz a página. inacabados. Uhum. Tá lá o Tolkien. O que acontece? Tá lá o. Tem um capítulo, o- Galadriel e Celeborn. O exército de Rohan tá correndo. Estão com medo dos orcs. Aí a Galadriel vai lá e coloca uma névoa pra impedir que os orcs vejam. Ela fala com a natureza, ela é uma elfa, exatamente. Fala com a natureza. A natureza Ué, faz mas isso. aí isso torna ela Ah, uma meu maga? Deus. Ah, não. Existem tudo bem. 5 magos Não, na você não literatura de quer. Tolkien, Não, tudo Tolkien bem, fala tudo que bem. Se, são você não, magos. se ela Não, controlar a Tolkien magia, fala. se ela controlar a névoa, não é magia, eu não sei o que é. Ela colocou aquelas máquinas de névoa, né? Só pode ter sido. Então, tudo bem. Não, cara, É a olha sua só, vamos lá. interpretação. Ela é uma Não, maga, então? Ela fez magia, ela ela é é uma maga? feiticeira, Não, mas peraí, ela quem tem faz magia poderes. magia, o radical da palavra, Ela magia tem- de mago. Ela tem de poderes, mago. ela não é Por um que que ela não é Eastery. Como é considerado que ela... mago? Peraí, Porque ela é um elfo, ela não é um Maia, Vamos- cara. vamos- Ela é um Eastery. Vamos tentar organizar. Ela não é um muita Easter. zona, Vamos, que nesse vamos momento tá organizar, muita vamos zona. Eu nem terminei de ler o superchat, mas ok. A gente tá numa discussão, a gente vai manter. Mas vamos manter pelo menos uma linha assim, onde cada um termine o raciocínio. Porque senão a gente fica atropelando. Não, é porque. entendeu? É, O negócio do Sauron é, eu entendo que o cara tenha ludibriado, porque o mas cara é o mais assim, foda. Por que mas que o mais esse- foda de todos não pode fazer isso? Esse é o ponto. O Sauron foi melhor representado, mas a Galadriel não. Tiraram os poderes Ok, místicos tá falando do dela. Sauron. Mas aí, eu tava Pô, mas falando aí, do pô, romance. eu tô contra-argumentando Calma aí, ó, você, acabei ele de não falar. concluiu meu contra-argumento. Ele Tá. simplesmente foi pra um outro lado pra tirar o foco no que ele Não. falou, que era o Sauron. Então o que fala, eu falei Bruno. do Sauron, cara? Pô, tu falou do romance do Sauron Falei com a do Galadriel. romance, então. Eu tô falando do romance. O romance é a Galadriel foi enganada por ele e nunca foi. Canonicamente, quando ela Não bateu tem o nem olho. isso escrito, né? Não tem que escrito que Não, ela bateu fala o que ela olho. desconfiava dele. Como Anatar. E Na o posição que- de Anatar. E o que é isso, cara? A série não coloca ele como Anatar vendo ela. Ele tá numa. É, ele é tá uma numa outra tipologia parada. do Anatar, cara. O Halbrand é uma tipologia do Anatar. O Halbrand é a tipologia do Anatar. Quando ela olhasse pra ele, ela perceberia: esse cara não é quem diz, por conta dos poderes místicos dela. Então isso aqui, cara, é completamente... Ué, ele não é quem diz por causa dos... Então, ela fez isso porque ele se Não. apresentou como um mero mortal. E Ela não falou, fez, esse cara, ela é fraca, ela não tem poderes, ela não tem poder nenhum. E outra coisa, Barbas, deixa eu te falar. Eu discordo, a Galadriel, porque ela viu o poder no cara. A Galadriel- Ela tanto não- viu o poder que ele não. falava que ele não era ninguém. E ela falou, não, Ela você não é viu alguém. pod- E só que ela ela achou não- que ele fosse o rei dos homens. Ela não viu poder nenhum. Ela achou que- só achou que ele era de uma linhagem dos homens. Dos Isso reis en- dos homens. Isso enfraquece, do Reis do Sul. Isso enfraquece a personagem, porque se fosse a Galadriel discordo. canônica, ela teria percebido, opa, esse cara aqui não é um espírito humano. Eu discordo, Ele é assim, um- ó, não você é- entende que é minha Eu opinião. acho que ela É claro acreditou. que É isso, eu é acho a que ela tua opinião. acreditou. E aí, cara, Concordo. você não... Aí eu digo pra galera, eu tô tô dando dando um ponto eu tô dando da minha exemplos. opinião. Deixa Eu tô falar, dando- deixa ele falar. Eu tô Deixa ele dando falar, exemplos, deixa ele- Eu só Alexandre. não tô cravando que Eu a parada mostrei é que ela ruim tem ou boa. poderes. Eu só tô dando um ponto da Ó, minha visão. outro ponto que mostra que ela tem poderes. No final da Guerra do Anel,
a gente não vê no filme, mas tem no livro, nos apêndices. Dol Guldur ataca Lothlórien. O Tolkien fala, em Lothlórien tinha um poder tão grande, talvez só menor, talvez só o próprio Sauron poderia derrotar esse poder. Quem era? Galadriel. Ela destrói o exército. Ela é muito poderosa. Como? Com porrada? Com facada? Sério, gente. Não, como? Eu não sei. Com poderes, magia. Não, mas é o poder que ela destrói. É o seguinte, não. Ela, É o quê? O existe que ela uma fortaleza. faz, cara? Existe, por exemplo, inclusive. Mas como é que ela faz? Existe. Não, Então. ele deixa intrínseco. Por Ele que deixa. magia? Mas é pelo amor pra de- mim, do jeito que vocês estão explicando, parece meio óbvio que foi por magia. Não, É não, não. claro não, que é não. óbvio, pelo amor de vou Deus, dizer, a assim, Porque interpretação- ela não Então, Exato. todo mundo. Do jeito Sabe que o- ele tá falando, eu posso argumentar? Pô, claro. Pra Mas você de repente terminou- mostrar um terminou contraponto. que você Não, tem- mas mais ou menos. Não, deixa pra eu mostrar um falar. contraponto dessa parada da Galadriel. Tal como ele tá falando, Tolkien descreve ela no livro, no Contos Inacabados, e tem lá no capítulo dele, contando de Galadriel e Celeborn, falando que a Galadriel, ela era tão forte, tá? Que rivalizava, tão forte fisicamente, espiritualmente e mentalmente, que ela rivalizava com os principais atletas élficos de Valinor. Cara, um atleta de uma fantasia medieval, você imagina jogando o quê? Dardo, jogando xadrez, ou correndo, praticando luta, praticando coisas. Eu, Alexandre, interpreto que um atleta de uma fantasia medieval, ele é um cara fisicamente muito forte. E ele descreve a Galadriel como alta, como uma das elfas mais altas, e ele fala que ela é forte fisicamente, rivalizando com esses atletas. Então ele dá a entender que ela sabe sair na porrada. Porque se ela é fisicamente forte, ninguém que é fisicamente forte não se impõe fisicamente. Né? Uma porrada é o quê? É uma briga física. Então, ele dá a entender isso, a interpretar isso. É isso? Não posso dizer que é isso. Por quê? Porque é interpretação. Tá? E eu interpreto dessa maneira, que não é com magia. Calma, de magia de soltar coisas. A Galadriel, ele também descreve forte de espírito e não sei o quê, e a magia em Senhor dos Anéis, ela existe o tempo inteiro, até porque são elfos, hobbits e o caralho é 4, e ela é intrínseca o tempo inteiro. O Gandalf, ele não é foda porque ele solta uma fireball. Ele é foda porque ele tem um puta conhecimento. Ele tá Mas ali ele na Terra solta 200 muita anos. fireball também. Não, Tolkien nunca descreveu que ele solta fireball, né? Luzes. Nunca teve nada. Só olhar. Não, que beleza, aumentou a luz de uma parada, mas isso é muito diferente Tem a de luz você pegar e estrela, destruir, luz estrela. de você The pegar, Boys. tem a luz de Arendelle, que porra, a luz da estrela tá dentro do frasco. Existe muita mística em Senhor dos Anéis. O Tolkien fala mas que ele é o Gandalf considerado usa a low palavra fantasy. de poder. Deixa ele falar agora. Deixa ele falar. Não, então, o Você negócio da termina, Galadriel, aí você fala. o negócio da Galadriel é isso, é descaracterizando, cara, sim, e outra, ela tem essa coisa da leitura da pessoa, é como você quer enxergar, você quer enxergar como high fantasy? Sim, ela vai soltar magias, raios, cara, você interpreta Tolkien como uma magia intrínseca, como low fantasy, na minha opinião, ela não soltou nada. Ela fez uma névoa, tal como o Saruman também faz aquelas porra lá em Caradhras e o caralho. Mas assim, é aquela coisa, coloca os corvos pra vigiar pra ele. Porra, é óbvio que isso é um poder, isso é uma magia. Mas não é uma parada que define o negócio, entendeu? Tipo, a guerra não é... Senão ela vencia a porra da guerra. YouTube sem aparecer pra você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Depois que a gente fez o nosso canal, subiu de 40 mil pra hoje 310 mil, então vale a pena. O link tá na descrição e o Peter é dono do Ei Nerd e de vários outros canais. Mas o Ei Nerd tem 14 milhões de inscritos praticamente e ele passa todas as informações para vocês aprenderem a criar um canal do zero, fazerem sucesso e ganhar dinheiro aparecendo ou não. Link na descrição. Tá, deixa ele falar. Então vamos lá. Nesse mesmo trecho que ele fala que a Galadriel é forte, é atleta e rivalizava com os atletas ali de Valinor, a gente tem que lembrar que em Valinor não existia guerra. Não existia. Não existia nem arma. Como não? A Uqualândia foi o quê? Isso aí foi depois. Depois de Fëanor. Ué, mas é Valinor. E o próprio Mas é Valinor. Tolkien fala... Os elfos matam os Deixa elfos. ele falar, O próprio deixa ele Tolkien fala, foi Fëanor que Anota trouxe... Foi Fëanor que trouxe a morte, foi Fëanor que trouxe a contenda e a violência para Valinor, fazendo uma relação com Caim e Abel, ok? A Silmarillion, a obra Silmarillion, pela própria palavra de Tolkien, fala da mortalidade, da máquina e da mortalidade... Você acha que máquina. ele faz a relação com Caim e Abel? É, Essa é a tua interpretação. É a minha interpretação, Tá. ok? Então, o Fëanor é que trouxe violência, foi ele que fez arma, foi ele que fez tudo. Então, eu presumo que esses atletas corriam
Era essa a disputa da Galadriel. Mostrar que ela é forte de espírito, forte de força mesmo. E nesse mesmo trecho, fala que ela era um doce, gentil e desde criança tinha um poder místico de ler a mente e o coração das pessoas. O Tolkien escreve dessa forma, tá lá, nos Contos Inacabados, nesse mesmo momento. Então, é uma mulher que tem poderes O que mais está escrito místicos. nesse texto aí, nessa parte? Que você não falou agora. Do Fëanor? Não, que ela, dela. Que é, sim, que é o Que ela é quê? orgulhosa, impetuosa, Também é orgulhosa. não aceitava perdão dos No Valar, começo. porque era orgulhosa. No começo, ela era orgulhosa E o mesmo. que fala das guerras? Você falou que não tinha guerra, não tinha maldade. Lá em Em depois Valinor. depois Não, mas de esses Fëanor. mesmos elfos que foram pra Valinor, onde eles viveram? Deixa eu terminar. Depois que o Fëanor vem, Antes do Fëanor, não. antes do Fëanor não tinha, o cara. Melkor, o Melkor não enfiou a porrada, aprisionou um monte deles. Não, antes o deles Fëanor, irem pra Valinor? não, Não? o Morgoth só matou o Finwë, cara. O Não, rei. não. Antes de ir pra Valinor, como é que o Melkor, como é que é uma das descrições de Tolkien, como é que ele fez os orcs? Ele aprisionou... Você tá falando de Valinor. Isso Tá, aí foi na Terra-média. Pô, mas foi antes. Foi na Pô, Terra-média. se você viveu antes em algo... Não, a Galadriel não viveu lá, ela nasceu em Valinor, cara. A Galadriel, mas os outros elfos, não? Sim, mas a Eles Galadriel não nasceu falando em de Valinor. nada, Eu tô falando de Valinor, você tá misturando as Não, coisas. eu tô falando que, assim, ele falou que não existia armas, não existia espada, eu concordo plenamente. Mas a Em maldade Valinor. existia. Não tô falando de Já tinha maldade, sido- tô falando de Aqueles violência. elfos já tinham vivido a violência. Não porque eles tinham. foram- Os príncipes nasceram em Valinor, cara. Pelo amor de Deus. Caraca, A cara. primeira, tu quer dizer que o Fëanor nasceu na Terra-média? Não, mas Finwë, eles não viveram com Finwë? O Finwë nem viu isso, cara. O Finwë foi embora. Os caras estavam indo pra Finwë. Foi o rei, pô. Orcs já tinham sido... Cara, elfos já tinham sido aprisionados Mas não- antes dos Valar chegaram lá. Mas chegarem não lá. tinha guerra, não Cara, tinha guerra, era aprisionamento. cara, porque- Sabe como é que acontecia? Porra. Os caras estavam lá, Vem cá, aí de repente... entra na prisão, agora você tá preso. Não, mas o elfo Deixa não ele falar, deixa sabia, ele falar. cara. O cara... Peraí. Um de nós foi O elfo capturado. não sabia? O que tá acontecendo? Eles tinham medo. Eles tinham medo, porque tinha Que uma aconteceu? sombra que levava os outros elfos. Isso Porra. foi no E início. o medo é uma coisa boa? Isso foi no início, cara. Mas você tá confundindo essa situação com a violência de Valinor. Não, é em Valinor não tinha taxativo. violência. Mas você... Valinor era Eu tipo tô assim, eu tô te- Suíça. Peraí, senão a gente... Valinor senão a era gente- Suíça. Calma Valinor aí, era Zé, Suíça. vamos Não, eu organizar concordo com aqui. você. Deixa eu Valinor era falar. A Suíça. gente não tem como... Deixa eu falar. Só que os seguir, caras pô. que fizeram a Suíça, eles viveram primeiro na Etiópia, na Nigéria. Entendeu? Eles saíram da Nigéria pra ir pra Suíça e fundaram a Geração Suíça. nova que morou na É, Suíça. mas o elfo não sabe, morre, pô. cara. O elfo não morre. Os outros estão lá e estão contando Sim, história. mas ó, presta atenção, deixa eu falar o que tá escrito. Não tinha violência em Valinor, não tinha. Tanto é que aquela cena da Galadriel dar um soco no menino, totalmente fora de lógica. Não tinha violência em Valinor, a violência vem com Fëanor. Ele que cria armas, ele que faz isso. Então essa parte dos atletas, presume-se que não era. Eles não iam ficar lutando. Vamos lutar livre aqui, Galadriel. Veste é isso, vamos lutar. Sério que. Então a gente tá partindo do princípio que MMA, por exemplo, é violência, não é um esporte. Não, deixa ele falar, deixa mas ele falar. é claro, não tem violência, os elfos não sabem o que é violência e vão fazer luta livre? Porra, é só usar a lógica. Então vamos lá. Esse ponto, a questão da Galadriel ter magia, tá descrito lá. Tem vários momentos. Pronto, no capítulo do Senhor dos Anéis, do livro A Sociedade do Anel, que eles entram em Lothlórien, o Frodo e o Sam começam a se sentir maravilhados, eles começam a se sentir bem. Aí o Haldir fala para eles, vocês estão sentindo o poder da Senhora de Lórien. Isso é visivelmente magia, entendeu? A magia em Tolkien... Você se sente bem quando você entra na igreja? A magia... Você está comparando o Espírito Santo. Isso é uma questão magia? espiritual. É questão espiritual, você se sente bem, uma energia positiva. Mas vem dela, Isso tem o que ser cara magia? disse, vem dela. O reino é protegido por ela. E os anéis potencializam os poderes naturais de seu portador. Então, para Galadriel controlar, ela já tinha poder. É lógico isso. Então, essa interpretação dele foge da lógica. É uma interpretação forçada, na minha opinião. Porque dentro da Quando história... você diz que a minha interpretação foge da lógica, você está se acho. colocando numa condição que você está certo e eu estou errado. Você não está aceitando acabei que eu de- tenho uma eu interpretação. acabei de beleza, mostrar- eu entendo sua interpretação, Ele mas eu não não interpreto concorda, assim. ele não Eu concorda, não eu concordo, acho que- ponto. Eu Mas acabei de fugir mostrar, da lógica, mas você tá Não. porque na minha opinião, O a anel, tua também pode fugir o da anel, pois me explica, o anel potencializa os poderes do portador. Como é que a Galadriel não tem magia?
Cara, é muito Eu simples. acho que pra mim. depende Olha muito, só, eu acho que depende Tolkien muito não da é forma maniqueísta. como ela se manifesta. Tolkien não é Vocês estão maniqueísta. divergindo, na minha opinião, vocês estão divergindo na forma como essa magia, o Interpretativo poder se manifesta. se Exatamente, manifesta. exatamente. Se ela Exatamente. joga uma fireball e mata todo Exatamente. mundo, ou se ela consegue botar a cabeça de todo Você mundo, chegou no meu ponto. botar a cabeça de todo mundo Ao pra contrário, pregar um bater. contra o outro, quando na verdade é todo mundo junto, são interpretações diferentes. É isso. O E o Tolkien meu ponto escreveu é, que cara, ela a destruiu série- o exército, ela foi lá com uma espadinha matando todo mundo. Não, eu acho que Pô, não faz isso aí eu acho que sentido não faz isso, sentido. cara. Não, mas Dentro do que olha você só, mesmo tá mas ela falando. também. Mas esse é o meu ponto. meu Deus, Olha não só, faz o ponto interpretativo vamos lá. É que, cara, eu não acho que como eu penso, a maneira que eu penso, o que eu enxergo o universo de Tolkien, porque eu, por exemplo, enxergo que Tolkien, Tolkien já citou isso, né, que ele não era maniqueísta, né, a obra dele não é maniqueísta. O maniqueísmo o bem é bem e o mal é mal. Porque o maniqueísmo é uma ideia de que isso existe. E o mundo a gente sabe que isso não existe. Foi o que eu falei. Muitas vezes a gente faz o mal para alguém até achando que a gente está fazendo bem. Né? Então, tipo, o mundo não existe. O mal e o bem existem ali, existe o equilíbrio e todo mundo depende do seu ponto de vista. Comer a vaca é bom, lá na Índia comer a vaca é ruim. E o universo de Tolkien é assim. Mas enterrar bebê sempre é ruim. Então existe o mal. Sim, Existe. existe o mal. No Tolkien também Existe o só mal. não existe o absoluto. Olha só, eu acho que enterrar O bebê... mal absoluto não é o Calma aí, Sauron? calma aí. Eu Não. acho... Não existe mal absoluto. Tá. Existe Não, existe a escolha. É por isso que não tem um existe a mal escolha. absoluto. Exatamente. absoluto, O entendeu? enterrar bebê é uma atitude muito, muito ruim, na minha O opinião. Morgoth Claro. e o Sauron escolheram ser maus. É por isso que o Tolkien fala que não tem mal absoluto. E enterrar o bebê é uma atitude muito ruim. Mas, dentro da cultura aquele cara acha que está fazendo bem. E no ele ponto tá de errado. vista dele, ele está fazendo o ele bem. tá errado. Dentro daquela, ele tá errado. mas dentro daquela população inteira, E ele só tá fazendo daquela bem, população. daquela população. Mas Tudo continua bem, sendo mas é uma errado. população. Ok. É uma população que é foda. É muito difícil a gente discutir o que é certo e o que é É. errado. E eu não tô querendo entrar Não, nessa mas parada. isso é. Eu Não, não tô mas querendo tem- entrar nessa tem parada. errado. Vamos Eu não- seguir no o seu meu Zanete. ponto, o meu ponto é. Deixa de enterrar bebê. O meu vai. ponto, para 3 bilhões de pessoas a gente é errado porque a gente come vaca. Porque é sagrada. Tá Pra bom, eles a gente tá errado vamos pra focar caralho. no Senhor dos Anéis. O meu ponto é. Quando esses elfos surgiram, que aqui no leste eu tô botando aqui pra poder ficar visível, Tá. Eles surgiram aqui. Os Valar viviam aqui em Valinor. Porque já existia um cara, que é o Melkor, que destruiu essa porra toda. Porque antigamente todo mundo vivia aqui. Esse cara entrou e destruiu a porra toda. Aí esses caras desistiram de ficar construindo tudo aqui pra esse cara ficar desistindo, pra esse cara ficar destruindo. Eles se mudaram, criaram uma parada secreta aqui que ninguém podia entrar, tá? E os primeiros elfos surgiram aqui. E esse mauzão que destruía tudo vivia aqui. Ele vinha aqui e pegava a galera, sequestrava, enterrava, torturava, fazia uma porrada de coisa com esses caras. E eles viraram os orcs, tá? Esses caras daqui viraram e falaram, porra, os filhos lá nasceram, os elfos nasceram, a gente precisa procurar eles e trazer eles pra cá pra eles viverem bem. Aí eles foram procurar esses caras e descobriram. Depois que esse cara aqui já tinha descoberto. Aí descobriram. Falaram, porra, vocês precisam vir pra lá, porque lá que é a terra boa, a terra prometida, e o caramba. Quando eles chegaram, esses elfos se assustaram. Alguns nem sequer confiaram nesses malucos, tá? Por quê? Porque viram dois caras muito semelhantes a esse mauzão que pegava. Aqui tem. Pegaram. Pô, os elfos olharam e falaram, pô, esses dois malucos chegaram aí, pô, parece até aquele cara lá que tá sequestrando a nossa galera. Pô, não vou confiar neles não. E nem foram com eles pra lá. Entendeu? Primeiro, os líderes foram pra ver que era maneiro, voltaram pra depois convencer a galera aí. E muitos nem sequer foram, tá? O meu ponto é, esses aqui que foram pra cá e viveram aqui, e os elfos são imortais, principalmente os de Valinor, porque lá não tinha guerra, como o Elvis mesmo falou, eles viveram a parada inteira. Você viveu a Segunda Guerra Mundial? Não. Você sabe o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, tá? Porque as histórias estão aí. Então esses elfos, eles não brigavam entre si, mas eles sabiam o que aconteceram. A Mas aí violência toda do mundo que Lutava aconteceu. luta livre, fazendo de atleta. Não, cara, eu não tô Pelo falando amor de luta livre, mas talvez o esporte deles, que fosse É arremesso correr, de tronco, cara. que fosse arremesso de pedra, que fosse arqueria, porque eles tinham arcos pra caçar. Eles caçavam animais, eles comiam carne, eles comiam as coisas. Então eles precisavam caçar de alguma maneira. Entendeu? Eles não faziam o seguinte. Eles não eram Harry Potter, que pegavam a varinha e... Parará. Esse é o meu ponto. Harry Potter é mágica, é magia, é high level. Não tinha É high isso. level. Lá Tolkien- os deuses moravam com eles. As coisas são... Comida aparecia eles pra nem eles. são deuses. Eles não são deuses. Deuses A com gente, D é uma minúsculo. forma que a gente explica. Não, o próprio Tolkien se refere a eles como deuses. Como pô. deuses, não. Não, como deuses, não. Porque Deus só existe um.
Tolkien Deuses com D claramente minúsculo. fala que só existe luva É só ler na as parada cartas de dele. Tolkien, é só ler. Vai A ver lá parada ele falando. dele, ele fala que vocês tomariam Cartas eles sem... como deuses. Mas Ah, eles não cara, são mas deuses. chama, pô, deuses. Mas eles não são deuses. Eles são, inclusive, Deus com de D uma minúsculo. raça chamada Ainur. Por exemplo, o Gandalf não é um deus. E ele é da Não, mesma raça desses ele caras. é um Maiar. Ele é um Maiar, mas ele é um Ainur, antes de tudo. A raça é Ainur. Mas Aí os tem deuses, Valar, tem os deuses Maiar, com D minúsculo. entendeu? os Valar. Enfim, resumindo. O meu ponto é que eles já conheciam violência porque eles viveram, antes de tudo isso, eles viveram aqui. Não importa se eles nasceram aqui, eles conviviam com outras pessoas que viveram da violência, tá? E a questão do Tolkien não ser maniqueísta, que o bem não é somente bem e o mal não é somente mal, é que os próprios elfos que viviam aqui e não existiam violência, um deles se rebelou e não é só ele que se rebelou. Ele levou todo mundo com ele. E a Galadriel é uma das que ele levou. E a Galadriel voltou pra Terra-média porque ela foi embora falando, não acredito mais. E o pai dela ficou. O pai dela ficou falando, não, a gente tem que ficar aqui, tem que... Ela que seguiu o tio. Ela que seguiu o tio. Pô, o cara criou arma, não sei o quê, mas ela também foi uma das que falou, não, esse cara tá certo e o caralho é 4. Então existe também a maldade e a violência, e aí a violência, não é só física, a violência em geral, o ato violento, nesses elfos também. Por quê? E na própria Galadriel. Porque a Galadriel, depois que vem pra cá, inclusive, ela nega que vai aceitar o perdão desses semideuses, desses deuses que whatever. assim Pode chamar colocando, do jeito que você exatamente. quiser. Ela resolve não aceitar o perdão deles para ela voltar pra essa terra. Porque ela é impetuosa, ela é chatinha, ela é orgulhosa. A pessoa orgulhosa é chata, mano. A pessoa que é orgulhosa, que não arreda o pé, que todo mundo conversa, mostra alguma coisa, tal, não sei o quê. E aí o meu ponto é, não é que eu não entendo o seu ponto de vista, eu entendo. Eu só tenho outro ponto de vista. E eu não acho que o meu é o certo. Agora, uma coisa eu tenho certeza, que o seu ponto de vista não pode, porque ele, de repente, a série... Porque não... ele tá dentro do livro? Não, calma. Porque a série... Porque o meu ponto de vista também tá dentro do livro. Eu não li o Harry Potter pra achar que eu Não, tô mas- lendo o Senhor dos Anéis. mas li o eu tô Senhor dos Anéis falando- e entendi da minha maneira. O Tudo meu ponto bem. é que, de repente, a série não caracterizou da maneira como que eu interpretei o negócio, e aí a série é uma bosta. Não, eu acho a série Como ruim. interpretação, ela é ruim, sim. Não, eu acho ela ruim porque a interpretação não condiz com a minha. Posso Deixa ele ir? falar, minha. deixa ele falar. Eu agora. falei- Mas Deixa ele isso falar não agora. quer dizer Posso que a ir? parada seja uma merda. Tá, Ela diz deixa que ele falar. você acha uma merda. Tá bom. Eu tá falei bom, de vamos lá. coisas extremamente taxativas, que não tem como discutir. Tá lá. Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada para você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo para vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição. Vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?